Dois amigos estavam passeando de helicóptero em cima da savana, lá na África. De repente, o helicóptero começou a dar pane e aí o helicóptero caiu bem no meio da selva. Os amigos olharam um para a cara do outro, se viram no meio daquela selva e aí eles olharam de longe e eles viram um leão. Quando eles viram o leão, um deles abriu rapidamente a mochila e começou a colocar o tênis. O outro amigo virou e falou assim: "O que você está achando? Você acha que você vai correr mais que o leão?" Ele falou: "Não, eu não preciso correr mais que o leão. Eu preciso correr mais que você. Você não precisa ser o melhor entrevistado do mundo. Você só precisa ser o melhor entrevistado entre todos aqueles que estão concorrendo para a vaga que você quer. Eu vou ensinar a você como conquistar o seu primeiro trabalho de assistente de cabeleireiro." Gente, é muito importante você se preparar para esse momento que é único, que é fazer a entrevista. Você sabia que a entrevista para você poder entrar no salão, ela é feita em duas etapas? Quais são essas duas etapas, Cal? A primeira etapa é a etapa que você tem a entrevista falada com o entrevistador. Ele vai fazer perguntas para você, ele vai pegar o seu currículo e ele vai querer que você responda perguntas para ele. Então você tem que estar preparado para isso. E tem a segunda parte, que é a parte do teste da escova. Alguns salões fazem primeiro a parte da escova, outros fazem primeiro a parte falada, então depende muito do estilo de cada lugar. Mas você precisa se preparar para 3 etapas e eu vou falar quais são essas 3 etapas. Gente, a primeira etapa que você precisa se preparar é a etapa de antes da entrevista. Claro, mas como assim é importante eu me preparar antes da entrevista? Gente, muita coisa vocês precisam ter em mente para que vocês não cheguem lá de qualquer jeito. Então eu vou passar para vocês o passo a passo, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber antes de você fazer essa entrevista é qual o tipo do salão. Qual o tipo de salão? Esse salão, esse é um salão nível A, nível B, nível C. Esse salão ele trabalha com mulheres ricas, com mulheres de poder aquisitivo alto. Esse salão é um salão com mulheres de classe média ou esse salão é um salão de bairro? Você já sabe como é esse salão que você está indo fazer essa entrevista? Você deu uma sondada para saber? É muito importante você saber isso, tá bom? É importante vocês também saberem quem marcou, né? Quem marcou o salão. Então se você tem as redes sociais, você vai lá no histórico do salão, você vai nas fotos, sempre nas fotos tem um arroba, né? Então você precisa saber quem marcou o salão, para você ter uma noção de quem são essas clientes. Quem é essa cliente? Qual é o perfil das clientes que eles atendem? Então é muito importante você saber disso, para você saber aonde você vai entrar, tá bom? Aqui é o arroba, né? Que a gente já falou. Então, o que mais você precisa saber? Você precisa saber quais os serviços que esse salão oferece. Quais serviços esse salão tem. De repente, você é um aspirante a assistente e que você decidiu que você quer trabalhar somente com alisamento. Só que o salão onde você escolheu trabalhar, ele não tem alisamento. Eles só fazem cortes, só fazem mechas. Ou de repente você decidiu que você quer fazer só barbearia. Você quer trabalhar só com homens. E naquele salão não tem barbearia. Ou de repente você quer trabalhar no salão aonde eles fazem penteado, porque você acha maravilhoso fazer penteado e você quer trabalhar com noivas, é o seu sonho, porque isso salta aos seus olhos quando você vê uma foto de noiva, você fala, é o meu sonho, eu quero fazer noiva, eu quero fazer penteados e fazer maquiagem. Só que aquele salão, ele não oferece esse tipo de serviço.
Então é muito importante, antes da entrevista, você saber quais os serviços que esse salão oferece, certo? Gente, outra coisa que é muito importante vocês saberem é o horário. O horário, gente, é muito importante, sabe por quê? Porque, de repente, você quer trabalhar num salão onde eles não aceitam meio período e você estuda. E aí? Tem salões que eles têm meio período e tem salões que não têm meio período. Então, de repente, você precisa saber disso antes para que você não perca o seu tempo indo até o salão, tendo um desgaste emocional. De repente, você vai gastar dinheiro de condução para se deslocar, né, até esse lugar e você, né, não pesquisou antes sobre o horário de funcionamento do salão e como funciona. Então é bacana você se inteirar disso antes que você venha fazer uma entrevista, tá bom? Bom, outra coisa que é muito importante você levar em consideração é a questão do transporte. Gente, eu vou falar para vocês, eu já trabalhei em lugar que eu tinha que ficar quase 2 horas dentro da condução e para mim era muito cansativo. E eu trabalhava o dia inteiro no salão. Eu chegava no salão a hora que começava, a hora que eles abriam e saía no final da tarde. E era muito desgastante. E assim, no começo você quer trabalhar, você faz realmente o que precisa ser feito. Mas chega uma hora que aquela rotina vai passando 1, 2, 3 anos, você vai cansando, você vai ficando muito mais cansado de pegar a condução do que você simplesmente trabalhar. Então é algo que você tem que levar em consideração. Fora que assim, tem salões que se você precisa pegar 2 conduções, eles não vão te contratar. Então é bacana você se inteirar disso antes, para que você não tenha aquele desgaste emocional, tá bom? Olha, a próxima parte, que é dessa parte que é antes da entrevista, é sobre um vídeo que nós já fizemos, tá bom? Que é o currículo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo passo a passo, eu conto a minha experiência, como eu montei o meu currículo. E lembrando, esse vídeo não é um vídeo que vai determinar a forma que você tem que fazer o seu vídeo. Não, é uma sugestão, tá bom? Tem várias pessoas que nunca fizeram um currículo na vida e me perguntaram, inclusive, isso já em live lá no Efeito Santo K. Como é que eu monto um currículo, Cal? Então eu fiz um vídeo especificamente falando sobre isso. Então é algo que você tem que se preocupar. O currículo, gente, ele tem que estar impresso, é muito importante o currículo estar impresso, numa pasta, sem amassar o currículo, gente, por favor. Não deixa cair café, cair migalha de pão em cima do currículo e manchar o currículo, manteiga, sabe? Não deixe isso acontecer. Eu tô falando porque a gente vê muita coisa, então o currículo ele tem que estar limpo, completamente desamassado, tá bom? Guarde o currículo num lugar especial, é o seu passaporte, a sua carta de entrada no estabelecimento, tá? É importante você ter o currículo impresso, mas é importante também você ter o currículo em PDF. Por que ter o currículo em PDF? Porque tem lugares que eles não vão te atender na hora que você for levar o currículo. Que de repente você vai até querer entregar o currículo e a recepcionista vai falar assim, vai entregar o cartão do salão e vai falar, manda o currículo para esse e-mail, tá? Então é importante vocês terem o currículo em PDF e impresso, tá bom? Gente, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, dentro dessa preparação, o que você vai pensar também que é muito importante. Eu sei que de repente algumas pessoas vão achar até que é bobeira, mas é a questão da alimentação, porque geralmente, gente, o que acontece? Nessa época que a gente está... Geralmente nessa época que a gente está procurando trabalho, a gente não está muito calmo, né? A gente está estressado, querendo dinheiro, né? Querendo resolver essa situação. Então, por que eu estou falando da alimentação? Porque a alimentação, se você fizer ela na hora correta, ela vai ajudar você a ficar mais calmo.
alimentação e exercícios, tá? O que vai acontecer? Eles vão ativar os seus neurotransmissores, gente, vão te proporcionar sensação de bem-estar. Então, no dia da entrevista, você precisa estar calmo, você precisa estar relaxado, você não pode estar nervoso, tá? Então, pensa bastante nisso, de ter uma alimentação leve, uma alimentação equilibrada, balanceada, tá bom? Uma coisa que você tem que se preocupar antes da entrevista é não comer demais. Como assim, Cal, não comer demais? Porque você vai comer demais, ou pode acontecer de você ficar, de repente, arrotando ali, né, conversando com a comida, ou pode te dar um baita sono. Imagina só, você está fazendo uma entrevista e aí você começa a pescar na frente do entrevistador. Ou você começa a viajar, assim, que, né, você está com aquela sensação de saciedade e aí você não foca naquilo que você precisa responder para o entrevistador e você pode acabar cometendo alguma gafe. Então presta bastante atenção nisso, tá? Uma coisa que eu acho que é fundamental também é você treinar a sua mente. Por que treinar a mente? Porque na hora, gente, a gente tende a ficar o quê? Nervoso. A gente tende a gaguejar, trocar as palavras. De repente tem pessoas aí que são acostumadas a falar palavrão, e aí você pega um dono de salão que não gosta disso, você pode perder pontos, de repente não conseguir mesmo uma vaga por conta disso. Gírias também, então toma bastante cuidado, tá bom? Treine a sua mente para que você chegue lá seguro, tá? Uma coisa que é importante, gente, é vocês pensarem que vocês vão responder perguntas quando vocês chegarem lá, né? Perguntas que você pode acabar respondendo. Perguntas que você pode acabar respondendo é por que você quer ser assistente, né? Treine responder essa pergunta antes, né? Por que você quer ser assistente? O dono do salão é muito provável que ele vai querer te perguntar isso. Eu já tive que responder essa pergunta. Então vá preparado, tá? Para você responder essa pergunta. Uma outra pergunta que ele pode, inclusive, te perguntar é por que você quer trabalhar aqui? Você sabe a resposta? Por que você quer trabalhar? Ah, não, quero trabalhar aqui porque eu passei aí na frente e vi o salão bonito. Isso não é interessante para ele. Você precisa ter uma resposta concreta. Você precisa ter uma resposta que cause um interesse nele de ter você como funcionário dele, tá? Então, pense nisso que você vai ter que responder essas perguntas. Uma outra coisa que vai acontecer, gente, que geralmente acontece, não é só o entrevistador fazer perguntas para você, mas ele vai falar para você, ele vai te perguntar se você tem alguma pergunta. Como assim? O entrevistador ele vai chegar e vai te perguntar assim: você tem alguma pergunta para fazer? E aí o que você, como aspirante àquela vaga, vai perguntar para ele e você vai surpreender. Você vai perguntar para ele se dentro do salão dele existe a possibilidade de ter um plano de carreira. O que você está mostrando para ele nessa pergunta? Você vai virar para ele e você vai falar assim: existe a possibilidade de ter um plano de carreira no seu salão? Existe a possibilidade de crescer no seu salão? O que você está mostrando com essa pergunta para ele? Você está mostrando que você não quer ficar como assistente. Você não quer ficar estagnado. Você está mostrando para ele que você quer entrar num lugar que dê possibilidades para ele de crescer, tá? E isso você vai fazer muito bonito lá na entrevista, tá bem? Olha, vamos lá. Vamos passar, gente, para o último tópico dessa parte que é antes do salão, antes da entrevista, que é a questão da sua apresentação. O
O que é muito importante na questão da sua apresentação? Você prestar atenção com que roupa você está indo para a entrevista. Por que é importante? Porque tem muitas mulheres que vão com roupas muito decotadas, roupas muito curtas, né? E às vezes é um salão de pessoas mais chiques, de pessoas mais refinadas, né? Então toma bastante cuidado com o seu figurino. É muito importante você tomar cuidado com isso. A questão da roupa também, dentro da roupa, tem a questão do cheiro da roupa. Às vezes você tem algum animal em casa e a sua roupa tá toda cheia de pelo, ou tá com cheiro de animal, e é muito complicado porque tem muitas pessoas, você vai lidar com muitas pessoas dentro do salão. As pessoas, muitas pessoas têm alergia. Eu tô aqui em São Paulo, o que tem de gente com alergia é muito grande a quantidade. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Tá com a roupa bem cheirosa, bem asseada, limpa, sem cheiro de mofo nem nada, é muito importante, tá? Presta bastante atenção na questão da roupa. E às vezes, tem muitas pessoas que usam roupas estilosas. E para roupa estilosa existe um limite também. Não é porque, eu vou trabalhar no salão, você pode ter um rasgo desse tamanho na sua calça. De repente, o entrevistador ele pode olhar aquele rasgo desse tamanho na sua calça como algo vulgar, né? Depende o olhar de quem está te entrevistando. Então, a sugestão que eu dou para você é que você vá com uma roupa básica preta, mesmo porque a roupa do assistente dentro do salão de beleza é uma roupa básica preta. Às vezes você está aí na sua casa falando assim, gente, eu preciso fazer a entrevista no salão, mas eu não tenho roupa e eu não sei se eu começar a trabalhar com que roupa que eu vou. Saiba, eu vou te tranquilizar agora, a roupa de um assistente dentro do salão é uma roupa básica preta. Uma calça preta, uma camiseta preta, todos os dias. Se você que for contratado hoje, começar a trabalhar e for todo dia de preto, você está dentro do padrão. Todo assistente usa roupa preta. De repente, naquele salão, eles deixam usar uma roupa, né, que não seja um uniforme de trabalho, eles deixam você usar a roupa que você quer todo dia, depende de cada estilo de salão. Mas se você for todo dia de preto, desde que a roupa esteja limpa, cheirosa, tá tudo bem, tá bom? E não amassada, por favor, tá? É muito importante. Uma outra coisa que é importante você prestar atenção é a questão do seu cabelo, né? Porque assim, o cabelo ele entra nessa questão do cheiro, ele entra na questão da arrumação, ele entra na questão, por exemplo, nós estamos querendo uma vaga de assistente de cabeleireiro, você está querendo essa vaga de assistente. E o assistente de cabeleireiro, assim como o cabeleireiro, ele vende beleza. Então ele precisa ser belo, ele precisa estar bem apresentável. Então não é só a roupa, é o cabelo também, tá bom? É muito importante. Lave o cabelo, não vá com seu cabelo preso, né? Igual uma pessoa que estava lavando roupa, só enxugou a mão e foi lá fazer entrevista. Não faça isso. Penteie seu cabelo. Tem muitos meninos que não penteiam o cabelo de manhã. Então, é importante você prestar atenção na sua apresentação, tá? Outra coisa que eu já falei hoje, que é a questão da gíria, né, gente? Gíria, palavrão, é muito importante você tomar muito cuidado com isso, tá? Com relação a tudo isso aqui da apresentação também, voltando só um pouquinho na questão do cheiro, só contar para vocês que teve uma vez que eu fui entrevistar um rapaz que ele veio fazer uma entrevista de assistente, né? E a hora que eu fui abrir o portão para ele, ele estava um pouco afastado de mim, assim, né? 1 metro mais ou menos. Eu fui abrir o portão para ele, e a hora que eu fui abrir o portão, nesse momento veio uma corrente de ar de lá de fora, lá para dentro, né? E o cheiro dele veio assim no meu nariz. E eu vou confessar para vocês, o olfato não é um sentido muito apurado meu.
O cheiro, para eu poder sentir, ele tem que estar muito forte, porque eu não sou de sentir cheiro muito fácil, né? A minha audição é muito boa, mas o meu olfato nem tanto. E o cheiro que veio no meu nariz foi um cheiro muito insuportável de cigarro, né? E ali eu já sabia que não ia dar certo, porque a roupa cheirava cigarro, a pessoa falava e cheirava muito cigarro. Eu não tenho nenhum preconceito com as pessoas que fumam. Eu tenho amigos que fumam, já trabalhei com pessoas que fumam, mas essa pessoa em especial, o cheiro era demasiado, então não tinha como, né? Não tinha como naquele momento. Então ele se queimou na apresentação dele. Então presta atenção para isso não acontecer com você também. Eu tenho gato, por exemplo, né? Eu tenho 2 gatas, mas as minhas gatas, elas não sobem na minha cama. Elas soltam muito pelo e elas não sobem na minha cama. Se elas subissem na minha cama, eu ia viver com pelo de gato para cima e para baixo. Mas é um cuidado que eu tenho para que as minhas roupas não fiquem com cheiro de gato, entendeu? Então presta atenção nesses detalhes, que é muito importante. E se um dia você perder um emprego e você pode estar detectando, pode ser por causa disso, está na hora de você melhorar, está na hora de você rever aquilo que você está fazendo.